Meu nome é Karina Ariga de Oliveira. Esse trabalho é da disciplina Inteligência Artificial do professor Rafa Gabriel e é sobre o estudo detalhado de robôs do projeto Robocode. Vamos começar com os robôs da pasta Sample. O primeiro deles é o Connors. Movimentação. Ao iniciar, gira para a direita até a direção da parede e segue em frente até colidir. Então gira 90 graus para a esquerda e segue em frente para ficar no canto do campo de batalha. Aí gira a arma 90 graus para a esquerda novamente, porém, se avista um robô durante sua trajetória, ele não chega a se posicionar exatamente no canto. A estratégia desse robô é que ele escolhe um canto e fica atirando. Quando ele morrer ainda restarem 75% dos robôs totais, ele muda o canto na próxima rodada. Ele evita colisão com outros robôs, porém ele não tem nenhuma ação quando ele avista robôs durante sua movimentação, quando ele colide com robôs ou quando ele colide com o muro. E o fato dele não se movimentar depois que alcança o canto o torna vulnerável. Os principais métodos do Connors seriam o Smart Fire, que controla a potência do tiro de acordo com a distância do robô inimigo e a quantidade de energia restante, e o On Death, que altera ou mantém o canto inicial na próxima rodada de acordo com o resultado da rodada atual. O próximo robô seria o Crazy. Ele é um Advanced Robot e a movimentação dele é que ele sempre inicia o turno, ele se move para frente, rotacionando para a direita e depois para a esquerda. Sempre que ele colide, ele inverte a direção que ele está se movendo. E a movimentação dele é curvilínea. A estratégia é que ele atira sempre com 1 de potência, economizando energia, e mantém a movimentação em círculos, uma movimentação curvilínea, formando um S. Isso faz com que o Crazy se torne um alvo mais difícil de acertar do que os outros robôs que andam em linha reta. Principais métodos, no caso do Crazy, seria o Reverse Direction, que ele utiliza um booleano para verificar se o robô está avançando e inverte a direção. Esse método é usado sempre que o robô colide com a parede ou com outro robô. Então, se ele colidiu, eles chamam de Reverse Direction. O próximo robô seria o robô chamado Fiery. Ele é do tipo Robot. Ele só se move como ele toma dano. E a estratégia dele é que ele utiliza um controle de potência de tiro. Só atira com potência máxima quando ele colide com outro robô ou quando está bem próximo. Devido à sua movimentação, torna mais difícil receber 2 tiros seguidos do mesmo inimigo. Os principais métodos seriam o On Hit by Bullet, que faz um cálculo entre o ângulo do robô e do inimigo que o acertou, permitindo que gire 90 graus à direita e alterne 50 pixels para frente ou para trás a cada tiro recebido. Isso faz com que seja difícil o mesmo robô dar 2 tiros nele. O próximo método seria o On Scan Robot, que garante que o tiro forte só seja disparado se o inimigo estiver a uma distância menor que 50 pixels e com energia maior, e o Fire, né, no caso, com energia maior que 50 pontos. E o outro método é o On Hit Robot, que gira a arma para a direção do robô com o qual colidiu e dispara o tiro mais forte. Então, o próximo robô agora seria o Interactive V2. O Interactive V2 ele também é um Advanced Robot, só que ele é controlado por teclado e mouse. Então, quem cria a estratégia é quem está controlando o robô. Os principais métodos do Interactive V2 seria o OnKey Pressed, que insere a direção em um set de direções de acordo com a tecla mapeada que foi apertada. Então, ele tem uma lista, um set, e ele, quando você pressiona, ele insere essa direção lá. O OnKey Released, que remove a direção do set de direções quando a tecla for liberada. Ele também tem o OnMouse Moved, que define a coordenada do inimigo é a do mouse, ou seja, a arma segue o mouse. Então, se você clicar em cima do inimigo, ele vai disparar em cima da direção que o ponteiro do mouse está no mapa. O outro seria o OnMouse Pressed, que é o fato dele atirar. Ele atira com potência diferente de acordo com cada botão do mouse. Então, se o mouse tem 3 botões, ele dá tiro de potência 1, 2 ou 3, dependendo do botão que você aperta. E o último método é o Desire Direction, que ele atualiza a direção de acordo com a direção atual, por isso o uso de set. Então, quando uma direção é inserida nesse set, ele verifica
e seta as outras direções. Por exemplo, se você inserir o up, ele vai setar para você que o right e left são determinadas coordenadas. Então você sempre vai ter as suas direções atualizadas por causa do desired direction. O próximo seria o interactive, que é uma versão mais simples do interactive V2. Ele também é um advanced robot, controlado por teclado e mouse. Só que ao invés dele ter uma lista de direções, um set de direções que ele vai armazenando e controlando, ele funciona de maneira diferente. Então, o on-key pressed, ele move direto quando você pressiona a tecla. Então, se a tecla mapeada for esquerda, ele vai mover para a esquerda de acordo com a tecla que foi pressionada. On-key released, ele para de mover assim que a tecla foi liberada. Esse interactive ele tem um método a mais que o interactive V2. Ele tem o onMouse will moved. OnMouse will moved, ele move para frente ou para trás de acordo com o giro do botão central do mouse. Mesmo depois que se você girar muito forte, ele a cada rotacionadinha que dá, ele multiplica aquilo por 5. Então, mesmo que você parou de girar, ele continua calculando aquilo e vai parar um pouco depois do que você moveu. OnMouse moved também é um método que tem no Interactive V2 e no Interactive. Ele serve para definir a coordenada que o inimigo está de acordo com a do mouse. Da mesma maneira ele funciona. E OnMouse pressed também é igual, que ele atira com potência diferente de acordo com o botão do mouse que foi pressionado. O próximo robô é o My First Junior Robot. Ele é um Junior Robot, como o próprio nome diz. E a movimentação dele é uma movimentação bem simples. Ele move-se 100 pixels para frente, gira a arma 360 graus, move-se 100 pixels para trás e gira a arma novamente 360 graus para a direita. Então, a estratégia que eu percebi nele é que ele economiza energia dando tiros de potência 1, o que não é muito inteligente, porque a partir da potência, até a potência 1 ele não ganha com multiplicadores, né? E tenta atirar sempre que escaneia um robô. Os principais métodos dele seriam o Scanned Robot, que gira a arma para a direção do robô que foi escaneado e atira, e on hit by Bullet, que ele move-se em semicírculo, 100 pixels para frente e 90 graus para a esquerda em relação do ângulo que a bala o atingiu. O próximo robô seria o My First Robot. Ele é um robot, como o nome dele diz, e ele também se movimenta da mesma maneira que o My First Junior Robot. A diferença é que quando ele se movimenta e está girando a arma em 360 graus, se ele escanear um robô, ele atira sem parar a mira. Então ele não direciona a arma para a posição que está o robô. Não foi mapeado dessa forma. Então ele continua girando 360 graus e atirando enquanto gira a arma. Então, os métodos são o On-Scanned Robot, que assim que ele escaneia um robô, ele atira com potência 1, e o On-Hit by Bullet, que ele também tem o mesmo comportamento de girar 90 graus para a esquerda em relação ao ângulo da bala que o atingiu. Só que ele só gira, ele não anda. Não avança, no caso. O próximo seria o Painting Robot. Ele é uma cópia do My First Robot. Ele tem o mesmo comportamento em relação a forma como ele age quando é atingido por uma bala ou quando ele escaneia um robô, e a movimentação também. A única diferença é que ele tem um método onPaint, que desenha um círculo preenchido azul e um círculo preenchido vermelho ao redor do robô. Então, esse robô, quando ele é atingido, formam 2 círculos alaranjados. Então, essa é a diferença do Painting Robot para o My First Robot. O próximo seria o Runfire. Ele é um robot também. E ele gira. O primeiro movimento, o movimento inicial dele é girar até encontrar o alvo. A partir disso, a movimentação dele é seguir o robô que ele encontrou. A estratégia dele é seguir um robô até destruir, e aí mapeia outro e vai seguindo até destruir. Os principais métodos seriam o On-Scanned Robot, que é o principal. No caso, ele escaneia o robô, calcula o ângulo entre o corpo desse robô e o seu alvo, gira o robô para a direção
do robô escaneado e movimenta-se em linha reta até o ponto equivalente à distância que ele mapeou, mais 5 pixels, e escaneia novamente para gerar perseguição. Então, se o robô não se mover, a primeira vez que ele girar, já gira na direção do robô, vai até ele e se movimenta um pouquinho mais. Isso garante com que ele esteja se colidindo constantemente com o robô. O outro seria o On-Hit Robot, que ele gira o robô para a direção do alvo, faz um controle da potência do tiro de acordo com o restante de energia e continua a se mover para frente do robô. Então, ele é um robô que fica o tempo todo perseguindo o robô mapeado. Sitting Duck, ele é um Advanced Robot, só que ele não se move e ele não tem uma estratégia de batalha, mas a função dele é contar o número de rounds e batalhas que ele participou. Ele só tem um método run, e no método run ele possui uma função que cria um arquivo chamado count.dat para armazenar o número de rounds ou de batalhas. E de batalhas, na verdade, esse arquivo ele tem duas linhas. Uma linha ele guarda os rounds e a outra a batalha. Caso já exista esse arquivo, quando o Citiduck for para o campo de batalha, ele só faz a leitura e incrementa conforme forem ocorrendo os novos rounds em batalhas. Se ocorrer algum erro na leitura ou na conversão do arquivo, ele zera o número de batalhas e rounds. O próximo robô seria o Spinbot. Ele é um Advanced Robot. A movimentação dele é sempre em círculo e ele se mantém sempre girando e atirando com potência máxima. É mais difícil acertá-lo porque ele está sempre girando e o tiro dele está sempre com potência máxima, então quando acerta, ele consegue recuperar bastante energia. Principais métodos seriam o run, que define a movimentação dele sempre em círculo, como é o diferencial dele, é a movimentação, né? On-Scanned Robot, assim que ele escaneia um robô, ele atira com potência máxima. On-Hit Robot, ele verifica se o robô que o atingiu está dentro de um ângulo de até 20 graus em relação ao seu corpo e atira com potência máxima. Caso ele tenha sido responsável pela colisão, ele só gira para a direita 10 graus. O próximo robô é o Target. Ele é um Advanced Robot também. E ele não é um robô de ataque, então a movimentação dele é em ciclos. A cada 20 pontos de energia menos, ele se movimenta 65 pixels para a esquerda e 100 para frente. Então ele não tem uma estratégia de ataque, ele apenas é utilizado para demonstrar o uso de triggers para ativar a movimentação. Então ele tem o run, que cria um novo evento para verificar se a energia é menor ou igual à variável definida, e ele tem o método onCustomEvent, que verifica se um evento foi chamado. Se foi chamado, ele define menos 20 para a variável que será comparada com a energia atual e movimenta o robô. O próximo robô é o Tracker. Ele também é do tipo Robot. A movimentação dele se baseia em girar a arma na direção do alvo e mover-se na direção dele. Se perder o alvo do radar, ele muda a direção do giro para encontrá-lo. Caso não encontre, ele define um novo alvo. A estratégia é escanear um robô, guardar o nome dele e persegui-lo até destruí-lo, ou até perder ele de vista. Então ele tem o método OnScanned Robot, que define o robô escaneado como alvo, gira a arma na direção do alvo e se aproxima do alvo. Só atira quando está próximo, e se ele chegar muito perto, ele volta um pouquinho, ele sempre mantém uma certa distância do alvo. On-Hit Robot define que o alvo é o robô que colidiu, mesmo que ele já possua um alvo definido anteriormente. Então ele vira a arma para o robô e atira com a potência máxima e dá aquela recuadinha que ele também faz no On-Scanned Robot. E esse robô é o único robô que tem um método on-win, então quando ele vence, ele faz uma dancinha de comemoração. Trackfire é um robot também. Ele não se movimenta, ele fica parado o tempo inteiro e apenas gira a arma. Então a estratégia dele é, ele faz um cálculo pela posição mais precisa possível do alvo dele e ele atira com a potência máxima sempre que possível. Então ele tem o método OnScanned Robot, calcula a posição exata do robô, se for perto, ele atira na potência máxima, faz uma verificação se o calor da arma permite atirar novamente, caso não permita, ele faz um cálculo para dar um tiro mais fraco. O próximo seria o Velocity Robot. Ele é um Rate Control Robot. A movimentação dele é girar a arma sempre que para a direita.
e movimentos para frente ou para trás em velocidade alternada. Isso é possível porque ele é filho de um Rate Control Robot. O Rate Control Robot permite que os robôs eles tenham um controle de algumas variáveis referentes à movimentação do robô. Então a estratégia dele é que ele economiza energia dando tiro de 1, potência 1, e ao ser atingido, ele gira para sair da mira do inimigo. Os métodos dele seriam On-Scanned Robot, assim que escaneia um robô, atira com potência de 1. On-Hit by Bullet, gira para a direita. On-Hit Wall, inverte a direção para sair da parede. O próximo seria o Walls. Ele é um robot. Ele anda pelas paredes do campo de batalha, a movimentação padrão dele. E a estratégia é se manter nas paredes, sendo mais difícil acertá-lo. Caso encontre um robô no caminho, ele para de se mover até que o robô saia ou morra. Então, se ele encontrar um robô no caminho, nas paredes, ele para e começa a atirar nesse robô. Se o robô não sair, um dos dois vai morrer. Os principais métodos seriam On-Scanned Robot, que ao escanear um robô ele atira com potência 2. On-Hit Robot, que verifica a posição da batida em relação ao seu corpo e move-se na direção contrária da batida. Os próximos robôs a serem falados serão os da pasta SampleX. Os robôs da pasta SampleX eles são muito similares e eles não são filhos, não são herança de nenhuma das classes citadas, como Robot, Junior Robot ou Advanced Robot. O primeiro deles seria o Alien, que ele não é herança de nenhum robô que eu falei anteriormente, e ele é um robô com métodos das classes iBasic Event e iBasic Robot, que são classes presentes nos demais robôs. E ele também implementa métodos do Runable. Então, a movimentação dele seria 100 pixels para frente, girar arma 360 graus, 100 pixels para trás, girar arma 360 graus para a direita de novo. Se passar algum robô no radar dele, ele atira. É isso que ele faz. A estratégia dele é só se movimentar e atirar no robô que passou pelo radar. Principais métodos no caso. Por ser um alien que não deriva de nenhum robô, ele tem alguns métodos diferentes. Então, o método dele seria o Get Robot Runable. Ele precisa desse método para ele ter um método Run. O outro seria o Get Basic Event Listener, que também ele precisa desse método para receber as notificações do jogo. O outro seria o On-Scanned Robot, que é similar aos demais, que quando ele escaneia um robô ele atira com potência de 1. E o On-Hit by Bullet, que ele também tem a mesma movimentação de muitos robôs, ele gira 90 graus em relação ao ângulo da bala que o atingiu. O próximo robô seria o Alien Composition. Ele também não herda de nenhum robô, mas ele tem os métodos da classe iBasic Robot. A movimentação é a mesma do Alien, 100 pixels para frente, gira 360 graus a arma para a direita, 100 pixels para trás, 360 graus a arma para a direita. É a mesma coisa que o Alien, ele atira quando ele escaneia algum robô. O diferencial desses robôs é a forma como eles são implementados. Então, no caso do Alien Composition, ele tem um construtor com duas classes, um chamado Main e outro Handler. E essas classes, os métodos desse robô, o Alien Composition, são divididos entre elas. Então, o Main ele fica responsável pelo Run e o Handler fica responsável pelas notificações do jogo. Por isso, ele possui também os métodos On-Scanned Robot e On-Hit by Bullet, que são os métodos que recebem as notificações. Então, os principais métodos seriam o construtor, o Alien Composition Construtor, que tem esses métodos, o Get Robot Runable, que sem esse método ele não tem o Run. Aí, nesse Get Robot Runable, eles setam o Man, a classe Man, como responsável por ter um Run. O Get Basic Event Listener, que é o que recebe as notificações do jogo. Então, ele coloca o Handler para receber as notificações do jogo. E aí, o On-Scanned Robot, que atira com potência 1, e o On-Hit by Bullet, que gira a arma, que gira 90 graus em relação ao ângulo da arma que o atingiu, da bala que o atingiu, da mesma maneira como o outro. O próximo seria o Master and Slave. Ele estende da classe Master Base, que é um Advanced Robot. Então, a movimentação é igual do Alien e do Alien Composition. A estratégia também é a mesma. O diferencial, como eu disse, é a forma como ele é implementado.
ele não deriva da classe Advanced Robot, ele deriva de uma classe abstrata chamada Master Base. E aí ele tem os métodos também, On-Scan de Robot, que atira com potencial 1 quando escaneia um robô, e On-Hit by Bullet, que gira 90 graus em relação ao ângulo da bala que o atinge. O próximo seria o Prox of Grey Eminence. Ele é um Advanced Robot, só que a construção desse robô é um pouco diferente. Eles criam uma classe Grey Eminence e herdam os métodos dessa classe Grey Eminence. Então, os métodos On-Scanned Robot e On-Hit by Bullet são os métodos dessa classe. Apesar dele ser um Advanced Robot, ele herda métodos da classe. O próximo robô, ele é o robô mais complexo, ele está na pasta Sample Sentry, e ele não é um robô de ataque, é o Border Guard. Ele é um Advanced Robot e possui métodos do Border Sentry. Robôs que possuem métodos do Border Sentry, eles possuem 400 pontos extras de vida, só que eles não entram no ranking e só atacam robôs que estão se deslocando para a parede. Algumas competições têm, por padrão, ter Border Guard. Então, ele movimenta-se constantemente. Ao detectar que um robô se move em direção à parede, ele aproxima e começa a atacar o robô até o robô se afastar ou até ele matar o robô. Então, a estratégia dele, basicamente, é manter os robôs longe das paredes e dos cantos. Ele tem diversos métodos, eu vou falar um pouco dos métodos principais, que seriam On-Scanned Robot. Ele tem um mapa, que seria uma lista, um hash map, com as informações do inimigo, a chave é o nome do inimigo e as informações que ele mapeia do robô. Então, seriam dados como posição, velocidade, potência de tiro, essas informações ele mapeia. Ele tem o método OnRobotDeath, que remove o robô morto do mapa de inimigos e do alvo definido. Ele define um target para seguir, então se o robô que morreu fosse o target, ele deixa o target como nulo. Ele tem um método chamado OnPaint, que pinta 2 círculos, um no local que o robô inimigo foi escaneado e o outro no local que ele deverá atirar. Ele tem o método Initialize, que permite a movimentação independente do corpo, do radar e da arma. Então, cada parte do robô pode se movimentar independente uma da outra. Ele tem o Handle Radar, que define a direção e a quantidade em radianos que o radar irá girar. Ele tem o Handle Gun, que atualiza o alvo, a direção da arma e atira quando estiver pronto. Ele tem um Move Robot, que calcula a movimentação do robô com base na posição que se encontra dentro do campo de batalha em relação à posição do inimigo, que é o target dele, e traça o caminho para se aproximar. Ele tem também o Update Enemy Map. Ele atualiza o mapa de inimigos, inserindo o que ainda não existe, ou atualizando os dados se o inimigo já existir. Ele tem o Update Scan Direction, que atualiza a direção do radar com base nos dados do último robô escaneado, se todos os robôs já foram mapeados. Ele tem o Update Enemy Target Position, que atualiza os dados referentes à posição, velocidade e potência do tiro dos robôs inimigos e calcula a posição de destino que o inimigo estará para mirar e atirar. Com base nesse cálculo, o Paint vai lá e pinta a posição de destino. Ele tem um Update Target, que cria uma nova lista com base naquela lista dos inimigos do mapa de inimigos com os robôs alvos. Os robôs alvos são apenas os robôs que estão indo em direção às paredes, indo em direção aos cantos. Os robôs que ficam no centro do campo de batalha não são alvos para o Border Guard. Ele tem o Update Gun Direction, que atualiza a direção da arma com base no alvo. Ele tem o Fire Gun Range Read, que atira na posição de destino do robô alvo. E ele tem o Is Outside Attack Range, que verifica se a posição do robô está dentro dos limites. Então, ele é um robô que tem vários métodos e esses métodos interagem juntos para que ele possa mapear os robôs que estão indo para os cantos e perseguir e atirar, matar, proteger os cantos. Por isso que ele tem uma vida longa, 500 pontos no total. Porém, se ele ficar no campo de batalha com mais um,
a batalha acaba e ele não é considerado no ranking. A próxima pasta é o Sam Team, e no caso a gente vai falar do My First Droid. Então, ele é um Team Robot e implementa métodos do Droid. Ele não se movimenta, a estratégia dele é atirar nos alvos que foram mapeados pelo líder. Então, ele só tem o método onMessageReceive, que recebe mensagens do líder, que podem definir as cores dele, do robô, ou girar para o ponto recebido e atirar com potência máxima. O outro robô que faz parte do Team Robot é o My First Leader. A movimentação dele é girar o radar para a direita e mover-se 100 pixels para frente e para trás. Quando ele escaneia um robô, ele envia os dados do ponto da posição desse robô para o droid que ataca. Essa é a estratégia dele. Os principais métodos seriam onScanned Robot, que escaneia um robô caso não seja do time e envia a posição para o droid, e onHit by Bullet, que gira 90 graus para a esquerda em relação ao ângulo da bala que o atingiu. E é isso, esse é o resumo do estudo de todos os robôs que são exemplo dentro do projeto RoboCode.